todos. Hoje, 29 de agosto de 2020, mais uma reunião via Zoom do nosso ciclo sinergético de debates, questões políticas. Hoje eu vou mudar um pouco a organização dos nossos encontros, tá? Por conta de uma série de informações importantes que recebemos durante a semana, de estímulos e retorno, né? Feedbacks. Também as críticas são bem-vindas, tá? Então, o que nós temos observado é que os nossos clipes ficaram relativamente longos, mais de quase 1 hora e 15. Então, nós vamos resumir bastante e também ser pragmático, logo na abertura, para dar mais ou menos a pauta do que vai ser conversado, para quem chegue, né, e tome contato com o vídeo, que fica gravado no YouTube, e aí eu quero agradecer realmente a audiência que nós tivemos essa semana, juntando praticamente todos os clipes nesses últimos 15 dias, nós tivemos mais de 120 participação, viu, Celso Nonato, nosso colega aqui de debate, e isso é muito proveitoso, porque nosso horário hoje de disponibilidade para ficar em frente ao computador está sendo cada dia mais restrito, né? Mais difícil de segurar as pessoas. Nós estamos marcando esse ao vivo, né, do sábado de manhã, porque é um horário mais tranquilo e podemos fazer com calma e trabalhar o que foi discutido durante a semana em vários aspectos. Então, hoje o nosso clipe vai tratar praticamente, né, objetivamente, de algumas questões da semana de relevância que consideramos aí para a questão do ciclo sinergético, algumas questões relativas ao momento político, né, do que está acontecendo dentro do governo federal e o estadual nem tanto nesse momento, hoje não vai dar tempo, mas o federal que afeta todos nós, e um rápido abordagem sobre o que é o PV, o que está acontecendo na agenda do TRE com relação à nossa política regional de São Paulo e as candidaturas. Nonato, essa é a minha consideração inicial, tá? Uma abordagem rápida. Então, eu passo a palavra a você para fazer as considerações iniciais e vamos ao bate-bola, porque está tudo acontecendo e nós temos que acelerar o processo. Bem-vindo mais uma vez. E trago boas notícias. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. E, uma vez mais, estar aqui presente na live da Sinergética, para mim é um prazer e uma honra. E, como Partido Verde, eu estou também empenhado em acompanhar toda a nossa movimentação, principalmente no Brasil, que é foco nos manchetes internacionais. Paulo, meu amigo, você é um homem de coragem e de muita perspectiva de visão. Ao colocar-se como pré-candidato para a Prefeitura de São Paulo, eu fiquei muito alegre e acredito que é uma aquisição muito boa para o Partido Verde. Pelo que te conheço, você seria ou será um grande e bom prefeito para o estado de São Paulo. São Paulo merece. Suas ideias são boas, é um homem atualizado, é um homem cheio de fibra, de garra para lutar, e isso é o que nós precisamos atualmente, porque os desafios são imensos, são grandes, e cada dia parece que vem mais. Começar pela pandemia, começar pelo problema econômico, começar pela poluição de São Paulo, começar pelo meio ambiente no nível nacional e internacional, que, ao meu ver, o Partido Verde está deixando de lado muita coisa, e você quer meter a mão nessa massa toda. Isso é muito bom. Eu até te parabenizo pela sua coragem e sua dedicação junto ao Partido Verde, junto ao tema atual, que é o meio ambiente, e com propostas maravilhosas para o futuro, que é o que nos interessa, que é a energia sinergética, a fusão atômica, a procura de melhorias dentro do campo da medicina, né, que envolve todo um arco de situações que vai da agricultura à indústria, né, e passando pelo a inteligência artificial, enfim. Do outro lado, o Brasil também tem essa necessidade de pessoas que estejam prontas, ou pelo menos empenhadas, para enfrentar tudo isso. Eu
gostaria que os verdes não me levassem assim como uma crítica, muito mais como um fato que está acontecendo no Brasil. Nós temos que nos atualizar. O Partido Verde não é transparente, principalmente com seus filiados ou com a pretensão dos seus filiados, né? Exemplos estão aí aos montes. O Partido Verde não orienta seus candidatos, seus pré-candidatos, não acata por ofício a intenção de um filiado no debate, não tem transparência nesses milhões, que são 24 milhões de reais do povo brasileiro, que estão sendo irrigados para o Partido Verde, para as campanhas, e se fecha numa cúpula atrasada, uma cúpula que não se renova. Me perdoe quem está na cúpula até, mas isso é um fato que nós temos que pensar bem. Nós não podemos sair para uma campanha política, para uma campanha de proposta, de renovação, de agenda verde, como o mundo está levantando, com essa imagem deteriorada. Eu tive o desprazer, vou assim chamar, de alguém me perguntar: Ei, você é comunista? Eu falo, não, eu não sou comunista, eu sou do Partido Verde. O Partido Verde é um partido ambientalista, é um partido não de esquerda nem de direita, é um partido ambientalista, é um partido pacifista e humanista. Isso é o Partido Verde. Nós não temos essa pretensão de ser alguma coisa. Nós temos uma pretensão de cuidar da Terra, porque é aqui que a gente mora. E não tem outro planeta, não. Não tem um planeta B. É esse aqui. Se a gente acabar com ele, a gente acaba junto. Essa é a função do Partido Verde, é levar esse discurso para fora. E Paulo, pelo que eu conheço, está disposto a enfrentar essa coisa. Então, solicito também aos verdes questionar isso. Nós não podemos ir para um embate político com um rótulo pré-moldado. Isso não. Nós temos que tirar isso de cima de nós. Paulo, é contigo. Renato, eu agradeço mais uma vez esse apoio, tá? Você é um incentivador, nós nos conhecemos há praticamente 3 anos já de trabalho conjunto e preocupação com as questões do PV, né? Eu agradeço muito esse apoio. Vou dizer, é um incentivo que ajuda a gente a tomar decisões, tá? Sinceramente, esse ano já estaria bastante assim, não desmotivado, mas assim preocupado ou analisando muito a questão de candidatura regional, tá? E agora, recentemente, né, essa semana, com esse seu incentivo da semana passada e assim por diante, o chamado ao desafio, eu fiz uma análise de cenário e vou dizer o seguinte, achei já para começar bem o bate-papo, tá? Eu não vou fugir dessa responsabilidade, ou seja, eu vou encarar, nós temos aí, eu revi a agenda do TRE de São Paulo, tá, para a eleição desse ano. Segunda-feira abre o prazo para definição da candidatura até o dia 16, para que os partidos façam as suas devidas convenções e levem os respectivos nomes de vereadores e candidatos à prefeitura, tá? Homologados pela convenção, no caso municipal. Então, eu concordo em assumir essa responsabilidade. Obviamente, isso envolve todo um trabalho político, tá, dentro do partido, inicialmente. Tá? É previsto isso, faz parte do jogo democrático e tem as suas formas legais também de se pleitear essa candidatura. Tá? Hoje mesmo, sábado, né, hoje à tarde, eu vou participar de várias reuniões no sentido de avaliar o potencial dessa sua intimação de amigo tá entendendo? A assumir essa proposta. Tá? Como nós já tentamos candidaturas anteriores, eu também tive e a minha candidatura, né, em 2014, já tinha um plano de ação, né, de levar. Em 2016 não fui candidato, mas em 2018 nós voltamos aí à candidatura por conta do tipo de projeto, né? Quer dizer, quando você se propõe a ser um ente político, uma pessoa, porque você deixa de ser você, passa a ser um ente público. Então você acaba se expondo muito e tudo que você se posiciona passa a ter uma crítica diferenciada de uma pessoa comum, tá? Então, eu não vou inaugurar aqui uma candidatura, sim,
mas inauguro uma abordagem ao partido, tá? uma investida nos correligionários, né, colega de partido, para sentir a possibilidade de nós levarmos, não o Paulo, mas levarmos um projeto ambiental que foi colocado na Rio+20, na mesa, junto com o mundo todo, lá no encontro no Forte de Copacabana, que os empresários, vou repetir, porque eu já coloquei isso numa palestra anterior, que os empresários da Fiesp e da Firjan patrocinaram, dentro do Forte de Copacabana, o encontro do empresariado nacional, junto com todas as entidades internacionais que tinham preocupações de resolver alguma coisa no planeta. Como você disse, que não existe um planeta B. Tá? Existe um maluco lá nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos, onde você está, né, que está querendo mandar os caras para Marte, né? Entendeu? Então está querendo fazer aí, né, uma nave que vai levar para Marte e tudo mais. Já parece que mandou um carro para o espaço, agora ele quer mandar o resto do planeta para o espaço, né? Só que ele esqueceu que o planeta já está no espaço. E tem que ser cuidado, cara. Em vez de ficar cuidando de uma nave interestelar, interplanetária, cuide da nave que nós já estamos vivendo, que está pedindo socorro. Tá? E nós temos propósito. Então, lá naquele dia, no dia 16 de junho de 2012, nessa reunião, eu deixei uma questão em aberto para que fosse estudada. 2012 foi 4 anos depois de 2008, quando houve um grande crash econômico mundial, que foi abafado, foi empurrado, e a coisa, vamos dizer assim, foi mais ou menos remendada. Hoje nós estamos numa crise econômica infinitamente pior do que aquela de 2008. Tá? E, consequentemente, isso tem um impacto ambiental. Tem um ministro nosso aqui, que hoje parece que ele tinha que entregar um plano de resgate do Bolsa Família, que vai virar o Renda Brasil, né? Ou coisa semelhante, entendeu? Ele tinha que entregar um plano de resgate. Não tem plano de resgate, não tem como sair, quer tirar 6 para botar meia dúzia, quer tirar de quem vai precisar do socorro para dar o socorro. Quer dizer, é uma coisa insana. A Câmara Federal tem lá seus problemas? Tem, mas ela também tem o dever de restringir o arroubo, né, vamos dizer assim, insano de certos financistas que perderam o controle do seu próprio quintal e agora querem impor ao mundo uma série de condições, e ao Brasil, né, uma série de condições insustentáveis. E foi exatamente isso que eu disse em 2012, lá na Rio+20, no Humanidades 2012. Tem um clipe na internet, quem quiser ver na minha playlist lá do YouTube, Humanidades 2012. Eu levanto e falo, olha, se não resolver o problema econômico, não vai ser desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sem ser sustentável, nenhum desenvolvimento vai dar certo. Porque um modelo energético, a base da economia, está vencida, ultrapassada. Ponto. Tem que ter um plano de desenvolvimento, que aí, viu, Celso, Leonardo, é o que eu denominei de desenvolvimento sinergético. Foi feita defesa de tese, abordagem acadêmica necessária, suficiente, para dar um start na preocupação, porque isso não é um trabalho de um homem só. Estou certo, não? Hoje em dia nós temos que trabalhar em cooperação. O partido tem que ter posicionamento claro. Tá? Então, essa reuniãozinha de hoje vai ser rápida, mas vai tratar praticamente dessa questão. Tá? Então, para não monopolizar muito, eu aceito o desafio. Né? Vamos entrar na agenda a partir de segunda-feira para tratar desse assunto. Está aberta a janela, né, de organização das candidaturas. Tem o Eduardo Jorge, como foi pré-lançado aí há 15 dias atrás, né, como um amigo, tá, uma pessoa séria, tem bons, vamos dizer assim, tem boas preocupações com relação ao que propor. Tá? Mas, como diz, todos nós temos ou tivemos o nosso tempo. Então, o momento agora não é mais de falar de esquerda ou de direita, progressista ou conservador, e esses papos vencidos.
Nós temos que sair com um novo modelo econômico para depois pensarmos num novo modelo político e aí sim um novo momento social. Porque sem a política e sem a economia, falar de social é pura, como está acontecendo agora, viu, Nonato? Já puxando para um lado mais federal, no caso do Brasil, vira um populismo, um anarcopopulismo, tá certo? Um fascista populismo, um populismo de direita travestido de sabe lá o quê. Então, nós temos que ter cuidado disso tudo, para não nos deixarmos ser capturados por uma imprensa vendida também, que, para não deixar nenhuma nova liderança aparecer, pega e enche o noticiário de porcaria, lixo cultural. Então, ficam repetindo todo dia, o mesmo lixo cultural. Tá? Isso não é só no noticiário, não, porque as novelas, né? Os casos aí, as reportagens avulsas, tendem sempre a levar para vamos dizer assim, uma forma de encarar a nossa realidade alienante. Alienante. E para piorar essa situação, infelizmente, hoje nós não estamos nem com uma classe dominante devidamente, vamos dizer assim, madura e consciente do que está acontecendo. Só para fechar o raciocínio, viu, e já passar a bola, o que está acontecendo no Brasil, vamos falar do local aqui, do local Brasil e local São Paulo, né? Tanto Estado como município, que é uma invasão econômica de certos países, tá? Que estão economicamente comprando tudo e todos e deixando sem alternativa. Então, quem nos taxa de comunista, viu, Nonato, é porque não tem noção realmente do que está em jogo. Ou ele está a favor de um grupo internacional de interesse aqui dentro, tá? Porque fica taxando qualquer um que defenda alguma questão nacional ou local, você é comunista, você é perdulário do Estado. Não, meu caro, não é isso não. Tá? Quem tem preocupação com a sua nação e tem que manter a nação unida é o Estado. O governo implanta algumas políticas de 4 a 6 a 8 anos no máximo que podem melhorar a situação da sociedade. Então, nós temos que resgatar, sim, a visão nacionalista, não xenófoba, mas com responsabilidade de que quem garante é a população, a sociedade é o Estado. O governo implementa algumas partes da política pública de natureza de mais Estado ou menos Estado na economia. Mas daí para querer, num governo que entrou há menos de um ano e pouco atrás, querer mudar todas as regras do jogo, correndo o risco até de querer mexer na Constituição, para que? Essa é uma pergunta que vai ficar no ar e a gente desenvolve isso durante o dia hoje, ou durante essa vibe. Tá bom, Nonato? É isso aí, é o meu aceite. Meu aceite. Paulo, que bom, então. Eu achei que você aceitaria sim esse desafio, porque você é um homem muito capaz, tem uma boa formação, o paulistano é dos bons, né? E São Paulo merece. E eu sou paulistano de coração, você sabe. Sou um paulista adotivo aí do interior, como dizia o Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano que vem do interior sem dinheiro no bolso, né? E nada mais. E sou do Partido Verde, né? E lembrar realmente o que você está frisando. Nós somos de um partido. Eu ajudei até a fundar esse partido em São Paulo. Agora, eu não pertenço a uma milícia, não pertenço a uma organização criminosa, eu não fundei uma gangue, é um partido político, ponto. É legal, é assim que é a coisa, a gente levar para dentro do partido os debates, as propostas e tudo mais. Né? Muita gente fala assim, hoje eu tenho em meu escritório, acho que até foi um deputado de São Paulo que falou isso, eu tenho no meu escritório só papel recicláveis, porque cada não sei quantas toneladas, ou não sei quantos quilos de papel, eu poupo uma árvore. Eu olhei e falei, tá bom, uma boa ideia realmente, viável, louvável,
Mas essa ideia passou. A maioria das coisas hoje é virtual. Não precisa nem papel reciclável. Nós temos que pensar Exatamente. nisso. Eles Exatamente. levam um susto, né? As pessoas em volta de mim levaram um susto que estavam me questionando. Assim, mas foi um deputado seu que falou isso. Eu falei, então questione ele, porque a minha visão é essa. A minha visão é essa. Teve um momento da reciclagem. Ainda é importante a reciclagem, porque a quantidade de subprodutos que o brasileiro e o mundo produz é muito. E não tem. Então, Pode só falar, pode pegando falar. esse gancho que você acabou de colocar, quem assistiu o que eu falei lá no dia 16 de junho de 2012, na Rio +20, ratificando, e vai perceber que quando você coloca uma sistematização energética, tá? Quando você faz um trabalho da essência, né, o principal vetor de sustentabilidade de toda a cadeia civilizatória, que é a otimização do uso da energia, e aí envolve todas as energias, tá? Quer dizer, desde o alimento básico, de um café da manhã antes de você ir trabalhar, até a hora que você dorme, para recuperar uma certa energia cósmica, vamos chamar assim, que o sono seria essa recuperação, tudo isso são questões energéticas. Falar em energia só no vetor elétrico ou no vetor de combustível, seja ele de que origem for, é muito pobre. É muita falta de capacidade de gestão, de análise e de contextualização do modelo civilizado do modelo natural de vida. Tá? Então, essa abordagem tem que ser da origem. Tá? O partido, o PV, como você bem colocou aí, que não deveria estar ideologicamente amarrado, tá? Deveria estar preocupado em realmente assumir a sua posição de liderança em função de ter ganho a causa. Tá? Ter ganho a causa. Qual é a causa? Com a inteligência artificial, com a tecnologia que nós temos hoje, chega no que você acabou de colocar. Nós não precisamos nem de papel mais. Tá? Nós temos todo esse sistema midiático. Tem que ter o grande finale, vamos chamar, desse modelo, que é o seguinte, aí contrapondo um pouquinho a questão aí do papel ou não papel. Tá? Você, para ler um livro de 500 páginas, antigamente você tinha o quê? Uma lanterninha, né? Uma lâmpada, uma luz ou a luz do sol, e lia o mesmo livro 500 vezes, gastaria muito pouca energia. Hoje, para você ler um livro de 500 páginas, você vai ter que ter ele em PDF ou algum outro modo de editoração, no computador, gastando, em média, de 300 a 500 watts por máquina ligada. Tá? E cada vez que você for ler, você vai ter um problema desse tipo. Então, Leonardo, é isso aí que você falou. Tá? Temos que fazer uma análise sistêmica. Ah, tirou o papel convencional branco bonitinho, né? Só que aquilo ali gastava muito químico, muita energia e tudo mais, e muita árvore. Entrou o papel, tal do papel reciclado, deixou de derrubar a árvore, mas gastou mais energia em reprocessar. Tá? Então, mudar 6 por meia dúzia não é o melhor caminho. Tá? Isso que você falou, colocar na mídia, sim, é melhor. Mas olha o risco. Olha o risco que nós estamos correndo. Nós temos 5 empresas, praticamente, no mundo hoje, tomando conta de toda a civilização. Faça uma breve e rápida reflexão do que está acontecendo. Quem está coordenando todos os sistemas midiáticos? Tá? Isso no mundo. E tem uma briga lá entre o país onde você está e o outro país lá que estão querendo também dominar esse sistema de mídia, né? De contatos, de conferência e assim por diante. Tá? Aqui no Brasil, as universidades, mano, foram capturadas pelos mesmos. Ou seja, nós estamos preocupados aqui com a árvore, com o sistema local. Só que toda a nossa base de conhecimento já está um apêndice de alguém lá fora. Não vou dar nomes porque eu não quero entrar em conflito. Inclusive, esse veículo que nós estamos usando não é nacional. Tá? Não sou contra, não. Eu acho que cada um tem que ter o seu espaço. Mas daí o Estado brasileiro,
ou o Estado mesmo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Goiás, ou o Estado municipal, que é o prefeito, né? Com o seu legislativo, o seu executivo, tá? Permitir que toda a população fique refém dessa condição, você descaracteriza a condição do Estado. Exatamente. O Estado ele tem que preservar certas coisas. A função do Estado não é ficar mudando todo dia. A função do Estado é garantir a institucionalização dos entes que cuidam da nação. No caso do Brasil, que é um povo, né, porque tem várias nações aqui dentro, não necessariamente etimológica, mas por conta da própria migração e assim por diante. Então, São Paulo, que já é uma megalópole, né, com sua grande São Paulo inclusa. Tá? Qualquer planejamento aqui tem que ser feito metropolicamente falando, vamos chamar assim. Tá? Temos aqui quantas nações de pessoas, os bairros inteiros praticamente com suas características. Exatamente. Tá certo? Então, nós, se candidatos ou pré-candidatos ou entusiastas da liderança de vamos cuidar da nossa cidade. Nós temos que saber tratar com todos eles e levar uma nova abordagem, para que eles mesmos levem para fora. Agora, vender o país, ou vender o Estado, ou vender o município, por conta de incompetência, de capacidade de administração, porque já estão, vamos dizer assim, amarrados por certos tipos de acordos, que é o que você colocou, que você não faz parte de organização criminosa. Eu não vou relatar os nomes que você colocou, porque estaria tão implícito, né? Mas tem um estado vizinho nosso aqui que, infelizmente, já ninguém sabe quem faz o que lá. O que aconteceu essa semana é inacreditável. Vizinho do norte, oeste, leste aí do nosso aqui, né? Dá para saber qual é o estado que está praticamente sob intervenção anárquica. Exatamente, Paulo. Isso é que eu me preocupo realmente. Intervenção anárquica. Não é judicial, não é criminal, não é do legislativo com impeachment ou com suspensão, não é nada. É uma coisa anárquica, dado ao grau de intervenção, tanto da questão federal como das, né, vamos dizer assim, forças undergrounds, né, subterrâneas que existem lá dentro. Tá certo? Então, vou fazer um apelo aqui às autoridades, de fato, do Estado, em função do meu breve currículo, que eu já falei aqui no slide passado, que comece a tomar providências, né, bastante sérias com relação ao grau em que as instituições se engalfinharam e estão levando à frente. Então, voltando à questão de São Paulo e ao partido do PV, tá? É uma oportunidade boa? É, Nonato. O PV tem tudo na mão agora para sair por cima nessa abordagem, com uma atitude corajosa, muito corajosa, dos nossos dirigentes do partido, de reconhecerem que, vamos dizer assim, não é um erro, é que o momento era outro, vamos chamar assim. Tá? Então, houve um momento da rebeldia de grupos contra um certo establishment da época, e isso já passou, e agora o momento é: vamos unir forças sinergéticas, agregando valor. Temos aí propostas para resolver, inclusive, essa questão do isolamento social. São Paulo tem que ser uma liderança nisso. Tá? Talvez seja a segunda ou a terceira cidade mais populosa, metropolitana mais populosa do planeta. Tá? Então, não pode se deixar levar por populismo, seja de um lado ou de outro, né? Porque tem o esquerdo e o direito e tem o cima e embaixo também, né? O federal e o estadual. Tá entendendo? Então, são várias forças que caracterizam quase uma anarquia por falta de consenso acadêmico, consenso da ciência. Nós temos, viu, Nonato? Agora, aproveitando já o gancho de... Nós temos que entender, ou a ciência é, vamos dizer assim, o norteador das decisões, ou o populismo. Ou aquelas atitudes de
né, de repórter Improvisadas. de feira, né? Empíricas. Cheio disso aqui na Paulista, aqui na minha vizinha aqui, cheia de emissoras aqui, falando bobagem de cara que ontem saiu lá de um baile funk ou saiu de uma rave de classe média alta, né? Todo turbinado, e vem aqui falar bobagem no microfone dia e noite. Ou aqueles profissionais da mídia mais experientes que se venderam, literalmente. Alguns deles eu cruzo aqui no metrô, vira e mexe aqui, quando a gente sai aqui, na Paulista. Tá de cara com a... Tá vontade de falar, cara, pô, você vai ficar falando essas bobagens aí, politicamente engajado, vai para o partido, cara. Você é um jornalista, você não é um comentarista. Quando é comentarista, ainda dá uma desculpinha que ele está defendendo alguns interesses dele lá, ou do grupo dele. Mas aí ele fica como comentarista. Agora, o jornalista começar a ficar fazendo comentário, diz, desculpe os jornalistas sérios, mas paciência tem limite. E para fazer certos tipos de abordagem, tem que ter conhecimento. Não é, não é? É verdade. Ou seja, você tem que ir pela ciência. Não é conhecimento tem que ler pelo menos o básico sobre o que vai falar. E não ficar repetindo o que lê no jornal de manhã, lê nas lives, vê um punhado de coisa e fica repetindo, dando uma amplitude absurda. Está entendendo? Principalmente quando caem essas porcarias de fake news. Bom, então, desculpe, Nonato, eu até me entusiasmei um pouco. Mas vamos lá. Eu queria registrar a presença do Antônio Lázaro Azevedo. Chegou agora há pouco. Muito obrigado aí pela sua presença. Você está sem o vídeo, sem o áudio, mas fique à vontade, caso queira, inclusive, fazer algum manifesto. Me dá um toque aqui no Levanta a Mão que eu abro o espaço para você. Tá bom, Antônio? Muito obrigado aí pela sua presença. Então é isso, Nonato. Eu estou muito entusiasmado, o sangue já está quase fervendo. Tá bom, isso é bom. Isso que eu falei. Eu sinto que você está entusiasmado. Isso é muito bom para quem está na corrida, né? na candidatura aí, ou da prefeitura, que é o seu caso. E nós temos que realmente ter cuidado com essa abordagem desses jornalistas ou de pessoas, como você mesmo falou, que isso não leva a lugar nenhum, né? Não leva a lugar nenhum. Leva um debate bobo, leva apenas a um bate-boca, vamos se chamar. Né? Interessante que depois que eu comecei a aparecer no YouTube, aqui na sua live, né? Eu recebo telefonema, recebo e-mail, uns me elogiando, outros me criticando muito, mas eu já filtrei, olha, dos quase 800 e-mails que eu recebi, né, depois que nós começamos a aparecer, digamos assim, o resumo maior é: Celso, você vai sair candidato em 2022? Né? Eu respondo, como já disse da última vez, isso aí vai ser decidido, mas o direito é meu, por Constituição. E outra pergunta que aparece apareceu muito, talvez umas 150 vezes, é: como é que você, do Partido Verde, nunca apresentou um projeto para a despoluição do rio Tietê? O Tietê está poluído até hoje. Aí eu falei, bom, eu não sou autoridade para apresentar o projeto, mas eu tenho projeto para despoluir o rio Tietê. Entende? E existem projetos, não só no Brasil, como no mundo. Se não fizeram, a culpa não é minha. Entende? Mas o Partido Verde não pode patrocinar. Então, começam a me envolver numa situação onde eu não tive acesso, onde eu não propus nada, e nem deixo eu, por exemplo, sair um candidato, ou não deixo você, Paulo, sair candidato, para que você apresente o seu projeto, para que seja discutido dentro do partido, junto à sociedade, principalmente a paulistana, da maneira de como vamos encarar esses milhões de problemas que São Paulo tem. Do trânsito, da poluição, do desemprego, da abertura de uma loja. Porque o São Paulo não é feito só de grandes fábricas, de grandes empresas. Nós temos o micro, pequeno, eu chamo de zero empresário, aquela pessoa que tem uma portinha dentro de casa, ali da garagem, vendendo um pastel, vendendo uma coisa, para sobreviver, meu Deus do céu. Para sobreviver. Isso é trabalho de um prefeito, ir lá e verificar, procurar melhorar. Isso eu acredito que Paulo tenha em mãos. Eu acredito que sim, que você tenha essa capacidade da grande empresa ao zero empresa, como eu chamo, entende? Que atualmente, um passo gigantesco do governo federal,
para você ter uma zero empresa, já não precisa mais nem de alvará da prefeitura. Já foi liberado isso, porque eu também acho absurdo a pessoa ter um capital de giro, por exemplo, se é que pode ser chamado de capital de giro, R$ 1.000, né? Então, Que é uma banquinha, que é uma coisa. Então, exigir uma estrutura estatal muito grande. Não, deixa a pessoa começar, e à medida que ela for crescendo, ela vai se legalizando, vai se posicionando, vai pagando imposto, e vai entrando no sistema e, quiçá, chegue uma grande empresa, como muitos aconteceram, principalmente São Paulo, que é a terra da oportunidade. Deixa eu te posicionar e fantástico. Deixa eu só fazer um comentário antes disso tudo. Pessoal que está chegando, estão manifestando, o Lázaro está aqui se posicionando no chat, tá? Fiquem à vontade, tá? Quem quiser falar, manifestar ou considerar qualquer coisa, a gente está disposto a ouvir, tá? Então, eu fico muito entusiasmado com isso. E vou repetir uma coisa que eu falei no início do clipe, que o Lázaro não tinha chegado e outros também, que é o seguinte: o nosso principal foco aqui é fazer o debate e vai para o YouTube, fica lá postado o vídeo, e que nesses últimos 15 dias tem dado um resultado muito grande em audiência, tá? Então, vocês podem ficar à vontade que o que for dito aqui vai replicar e muito. Então, a Ângela Matos, que indicou aqui o Lázaro, e ele está fazendo uma referência a ela, é uma colega do PV, viu, Nonato? Então, a coisa está repercutindo, tá? As pessoas replicam e passam. Eu até fui, vamos dizer assim, lembrado pelo YouTube, dizendo que esse mês nós batemos o recorde de visitas, em torno de 120 visitas únicas, ou seja, que a pessoa vai lá pela primeira vez. Isso para quem não tinha nenhuma pretensão até agora, viu, Renato? É muito bom, porque nós estamos defendendo projetos. E aí eu vou te dar, você falou do Rio de Pinheiros e Rio de Tietê. Eu apresentei em 2010 para 2011, na Secretaria de Energia aqui em São Paulo, apresentei o projeto, na época era o José Aníbal, secretário, e nós tínhamos, do PV, eu vou falar o amigo, que eu gosto dele, pena que ele não teve condições de tocar à frente, que é o Mirós, não sei se eu conheceu o Mirós, ele estava como subsecretário na época, tá? Então, tem um projeto para limpar a água do Rio Pinheiros, a água do Tietê, tem um projeto de sustentabilidade hídrica para a capital de São Paulo, tá certo? Tem a questão de Herrenborn, que é a usina hidrelétrica que tem aqui do lado, tem a questão aquela semi-usina de recalque do Rio Pinheiros, tá? Traição. Então, nós temos uma série de projetos que foram apresentados no passado, Nonato. Mas aí o que acontece? Olha só, o Estado não quer mexer, porque a empresa que cuida desse sistema hídrico é estadual, não é municipal. Está entendendo? Então começa uma briga de jurisdição em que a coisa emperra. E outra, agora eu vou falar aí uma denúncia muito clara. Oh. Aí é denúncia mesmo. Os interesses econômicos em subjugar a população paulistana, que não deixa, não quer e não pode resolver certos tipos de problemas. Entendeu, Nonato? Eu vou só simplificar para ficar bem fácil de entender. Por exemplo, um ganha-pão imenso nessa cidade, que já foi discutido, inclusive lá dentro do Instituto de Engenharia. Você sabe quanto rende só o recalque de água dentro de São Paulo, Nonato? Para todo mundo? Não tem ideia, Paulo. Pois é. O trânsito é coisa fichinha perto disso. Fichinha. Está entendendo? Porque sem trânsito nós já estamos quase há 6 meses. Estou certo? Com esse isolamento, 6 meses sem trânsito. Agora eu pergunto aqui para nós todos que estamos assistindo, tanto os que estão aqui agora e os que virão na frente. Quanto tempo você fica sem água, meu amigo? Exatamente. E já estão começando de novo
porque o governo anterior, do anterior aí, né, quis trazer água lá de não sei onde, lá quase do Paraná, depois correram para o Vale do Paraíba, e agora eu acho que eles vão correr para a Amazônia, né, para trazer água da Amazônia. E o Eles que vão que foi trazer. feito, Paulo? E o nosso aquífero Guarani, que Pois passa é. embaixo de São Paulo? O aquífero É Guarani está estranho. embaixo, tá embaixo de Itaipu, lá, daquele lago de Itaipu. Praticamente fica tudo embaixo ali. É água em cima, é água embaixo. Mas isso é uma brincadeira, desculpa, é só uma brincadeira. Porque Pois o é, mas é Guarani está muito a interessante. oeste de São Paulo. Então, viu, só para explicar o risco urbano que nós estamos passando, que é o mote dessa reunião. Resgate ambiental urbano. Exatamente. É o que também eu acho que o foco Urbano. momentâneo é esse. E o PV tem tudo para resolver isso. Só precisa mudar o perfil ambiental dele, da folhinha do Amazonas, para o cinza do concreto aqui em São Paulo, no caso específico de São Paulo. Que tem como organizar isso? Claro que tem. Claro que tem, lógico. Eu Né? vejo Nós já as falamos outras aqui. cidades solucionando seus problemas, que de uma certa Exatamente. forma são muito parecidos, né? Por exemplo, a cidade de Houston, onde eu moro, houve um alagamento uma vez. Houve, foi uma coisa terrível. Está aí, está tudo. Só um segundinho, Nonato. O seu som ficou muito baixo. Só para, por favor, dar um. Por favor. Melhore um Melhorou? pouquinho o som. Obrigado. Espera aí, deixa eu procurar aqui. Não, tá na minha média. Alô? Tá. Deu outra Então, aumentada. tá bom. Então, por exemplo, a cidade de Houston teve um problema de alagamento muito grande, muito sério aqui, e as autoridades não ficaram esperando se resolvesse por osmose, né? Sim. Então, o que você foram estudar o problema e chegaram à conclusão. Hoje, a cidade de Houston não alaga mais praticamente. Isso me interessou, verificar e conversar com os engenheiros que fizeram. E não foi preciso nem ver as obras, né, de armazenamento de água, de excesso que cai quando a chuva é maior do que o esgotamento existe. Ele só me disse assim: você conhece uma espinha de peixe? Falei, Verdade. conheço. Então é isso. É isso. Todo o excesso que dá, ela chega no limite, ela não alaga a cidade, ela transborda para as laterais, num armazenamento natural. Que não é piscinão, não. É um armazenamento subterrâneo, entendeu? De Tem bilhões e tecnologia. bilhões, Tem bilhões e que bilhões ter de litros. tecnologia. Isso aí fica armazenado. Se chegar o verão e precisar, eles retiram aquela água e bombeiam para a canalização para o uso natural da população. Se essa água também ficar reservada e não for usada, eles bombeiam para a agricultura, para ser irrigada, ou seja, esvaziar os tanques para o próximo inverno. Se houver excesso de chuva, ela armazena de novo, entendeu? Então, tem um equilíbrio, tem trabalhando junto com a natureza. Eu fiquei, meu Deus. E aí o cara olhou para mim em Rio e disse assim: isso poderia ser feito em São Paulo. Vocês estão passando alagamento. Bom, mas nós já detectamos aí alguns gargalos, né? Então, veja o seguinte, essa preocupação urbana aí tem que ser colocada na pauta, tá? E vamos tocar isso dentro do PV. Hoje à tarde eu vou ter uma reunião com o grupo lá de Pinheiros, que é ali do ladinho da Sabesp, né? Coincidência, né? A empresa está ali do lado. E um engenheiro que tem, né, o Hugo Alab, que tem projetos também já há algum tempo para colocar em Reborn e a represa Bíblios lá numa certa condição de sustentabilidade mais eficiente, né? Porque tem uma série de problemas naquilo tudo. Então, eu quero fazer aqui já praticamente umas considerações finais, tá, Celso? Ok. Por conta aí do nosso tempo, que foi muito produtivo hoje, praticamente não vai ter edição esse vídeo, ficou muito bom, tá? Nós vamos nos movimentar para fazer isso acontecer, tá certo, Nonato? Tá Para que a certo. gente realmente motive o PV a tomar uma atitude, vamos dizer assim, agressiva no sentido de resgatar a sua liderança ambiental, deixar, como várias vezes já foi dito em reuniões internas dentro do PV, que eles não são nem de esquerda nem de direita. Eu ainda acredito nisso.
só não sabe para onde vai. Não sai por cima porque não tem projeto estruturante à altura de sair por cima. Né? Porque se você não é de esquerda nem de direita, você seria o centro. Não é isso? Ou tem alguma ponta além disso? Não tem. Você tem que estar no centro. Nós não somos o centro fisiológico que está aí. Porque se fôssemos, nós já estaríamos lá, né, Leonardo? Não estaríamos, né, peregrinando aí pela sustentabilidade real e honesta da nossa condição humana aqui nas grandes cidades. Tá? Então, se o PV, aí eu ponho mais uma vez à disposição da gente debater o projeto do desenvolvimento sinergético, que eles conheceram equivocadamente, por um lado, e aí eu volto à questão do não nuclear. Ah, tem alguma coisinha? Tem, mas tudo na vida tem uma coisinha que participa do processo. Mas não é um projeto nuclear, viu, Donato? Como antigamente, né? Antigamente, que eu digo há 2 meses atrás, ainda estavam me taxando do homem da bomba atômica. A única bomba atômica que eu vou colocar é uma bomba atômica econômica. Sair dessa lambança que nós estamos, sem solução, nem federal e nem estadual, e muito menos municipal, para a atual situação da nossa condição ambiental urbana. Tá? Eu tenho network lá no Instituto de Engenharia, farei questão de colocar todos aqueles engenheiros para trabalharem, porque isso só vai sair pela engenharia, mas esses engenheiros não vão ficar fazendo lobby pró-indústrias de vários tipos, que eu não vou fazer aqui menção, porque vou honrar os colegas. Tá? Então, se for vendedor de coisas de indústria, de construção, tudo bem, vai lá e vende, não tem problema nenhum. Agora não vai fazer projeto para vender coisas que estão lá estocadas. Tá? Então, aqui é uma denúncia, desabafo e proposta de solução. Esse vídeo vai ser postado no ambiente da engenharia, do qual eu faço parte lá. Os colegas, amigos, que eu estou como engenheiro também, na época era engenheiro operacional, depois mudou de nome, enfim, mas isso é outra história. O importante é que quem está falando estudou, viu, Donato? Você também estuda, eu sei que estuda. Então, quando a gente fala aqui, a gente tem certeza do que está falando. Tá? Tem proposta empresarial para resgatar os setores, porque não é um só, são vários. Tá? Começa, assim, pela água e pela energia elétrica. Porque aqui, nesse complexo civilizatório chamado Grande São Paulo, água e energia, elas estão intrinsecamente ligadas, de tal forma que, se faltar 12 horas de energia elétrica, ou menos, 8 horas, você já vai ter um problema hídrico muito complexo para resolver. Tá? Então, eu, agora, como pré-candidato à prefeitura, graças aos amigos que estão me apoiando, Celso Nonato é um deles aí bastante entusiasmado, vamos para a luta. Vamos para a luta. E a primeira denúncia, nossa vida urbana em São Paulo está em risco por conta de erro tecnológico de 140 anos, que tem que ser repensado, reescrito e refeito. Não é só simplesmente ficar com remendo. Tem a linha de transmissão lá de Belo Monte até o Estreito e a Baixada Fluminense. Vamos botar um aqueduto embaixo da linha de transmissão para trazer água do Xingu para cá? É um clássico. Fica aí a questão e o desafio. Tá bom? Desculpe, Nonato, o sangue ferve. No bom sentido, meu cara. Não, de fazer acontecer. Mas isso é muito bom você Então, tá aí, falar. e eu encerro por aqui, Nonato. As palavras suas e... Obrigado pela oportunidade. Lázaro, se quiser, pode dar um alô. Eu ouvi você, seu entusiasmo pela pré-candidatura, e vamos torcer para que a estadual do partido, a municipal, o confirme como candidato à Prefeitura de São Paulo. Eu estou torcendo por isso, para que os colegas do Partido Verde pensem, repensem,
para ouvir as suas propostas e, quiçá, você saia o nosso candidato a prefeito de São Paulo. Eu acredito muito em você, Paulo. Acredito que muitos problemas de São Paulo serão resolvidos na sua gestão. Isso é muito bom, isso é muito. São Paulo merece. São Paulo é locomotiva do Brasil, é um estado que realmente é referência nacional e, às vezes, até internacional. Isso é muito bom para nós. Isso nós temos que manter. E o Partido Verde não pode se recusar a esse debate, não pode se recusar a ouvir você ou a aceitar sua pré-candidatura para uma disputa numa convenção para que os verdes decidam qual vai ser o nosso representante junto às próximas eleições. Eu desejo boa sorte, conte com todo o meu apoio. Eu vou trabalhar para que essa candidatura aconteça e São Paulo vai ter muita surpresa, isso eu posso garantir. Convido os verdes a entrarem também nessa discussão, porque nós estamos numa pandemia, estamos terminando uma pandemia e seguramente vamos ter que ter pessoas de muita capacidade, como o Paulo Kiv, para assumir as nossas lideranças dentro de São Paulo, para tirar o Estado desse marasmo, dessa paradeira de 6, 7, 8 meses que nós estamos acontecendo. Falências, desempregos e uma série de coisas. Eu acredito muito que você vai trazer proposta que é onde nós vamos resgatar muito dessas situações. Paulo, parabéns, boa sorte e entusiasmo, meu amigo, entusiasmo, é assim mesmo, o Brasil acontece. Obrigado aí pela sua oportunidade. Pessoal, então nós vamos encerrar por aqui. Eu quero relembrar que aqui no YouTube tem uma área de explicação do que é o vídeo. Leiam, por favor, com atenção. Tem lá os contatos. O do e-mail fica nucleo.sinergético@gmail.com para que mandem questionamento, que se quiserem fazer uma palestra, fala, tem 15 minutos aí para expor o seu ponto de vista, ponha isso no debate. Só gostaria que mandasse um e-mail antes para colocar a proposta, né? Assim, o título só, para que a gente coloque isso nas chamadas do convite. Então, mandando um convite com uma chamada de um tema específico pode ser proveitoso para todo mundo. Então, fico aqui com essas considerações finais, agradeço toda e qualquer colaboração no sentido de instigar a discussão num caminho político, civilizado, democrático e sem isolamento intelectual. Que haja um debate franco e aberto. É isso que eu proponho e ficamos por aqui. Muito obrigado, Celso Nonato, mais uma vez, um bom final de semana para você e para os amigos. Vou cortar a gravação.